fazendo desidratação de álcool. Muito bem. O álcool é o composto químico que apresenta hidroxila ligado a carbono saturado. Temos aqui o espécime mais famoso, que se chama ET, por serem 2 carbonos, AN, ligação simples, e a terminação específica OL. É o etanol da cana-de-açúcar, que é chamado também, pela maneira usual, de álcool, citando o radical. Se você observar, o radical que eu tenho é o radical etil. A esse radical etil, eu acrescento íco. Então, o etanol, ou álcool etílico, ele é a matéria-prima de alceno, com N, e matéria-prima de álcool. Portanto, esta parte do assunto requer muito cuidado. Um álcool, o mesmo etanol que está lá em cima, está aqui embaixo. Sendo que aqui embaixo eu já me precavi com 2 moléculas. O etanol e o etanol sujeitos ao ácido sulfúrico. Aqui temos que abrir um parênteses no ácido sulfúrico, que é da inorgânica. Ele tem uma capacidade altíssima de absorver água. Esta capacidade dá-se o nome de higroscópico. Ele é higroscópico, a ponto de você deixar o vidrinho aberto, depois de um certo tempo, reparar que o nível do ácido sulfúrico subiu, porque ele absorveu o vapor de água. Ele é altamente higroscópico, por isso que ele é altamente perigoso para a pele. Aonde tem água, o ácido chupa essa água. Se o ácido sulfúrico ele é altamente higroscópico, ele faz este procedimento. Ele absorve a água. A água é absorvida de átomos dos átomos H e OH de carbonos vizinhos. Acontece a mesma coisa quando os ácidos estão em 2 quantidades. Pela ação do ácido sulfúrico, ele também absorve essa água. Então, qual é a diferença? Aqui eu paro, e você também para perceber a sutileza. Quando o álcool estiver sujeito ao ácido sulfúrico em alta temperatura, vai tirar água de dentro da molécula. Será uma desidratação intra. Se tirar água de dentro da molécula, aquele elétron que estava ligado ao H que formou água, aquele elétron que estava ligado ao OH que formou água, ambos se ligam e fazem uma dupla. Então, o álcool, ele produz um alceno, ele produz π, ele fabrica π, quando está em alta temperatura. O etanol, o álcool etílico, produz o eteno, que se chama comercialmente de etileno. Então, aqui uma parada. A cana-de-açúcar tão benéfica, tão bem-vinda para a economia agrícola brasileira. A cana-de-açúcar produz álcool. A finalidade do álcool, o que se bebe de cachaça no Brasil, não está escrito. Mas, além da cachaça, para que serve o álcool? Para combustível de automóveis. E também serve para a produção de etileno. E para que serve o etileno? Eu ainda vou te falar. Vai produzir o polietileno. Meu amigo, hoje em dia não tem mais lata de lixo, lata disso, lata daquilo. O que é lata? Lata é uma liga de zinco e cobre. Não tem mais lata. Hoje é tudo plástico.
Até as panelas estão sumindo. Tudo plástico substituindo. Matéria leve, barata, que não enferruja, ótima. Vindo de quem? Vindo do etileno. Então, daqui vai para a indústria. O etileno, que vai produzir o polietileno, vem do álcool etílico, numa desidratação intramolecular a altíssima temperatura. Vamos chamar de altíssima comparada com a outra. Porque se o mesmo álcool estiver sujeito ao mesmo desidratante, porém em temperatura mais baixa, a saída da água se dá entre as moléculas. Será uma desidratação intermolecular, aonde o elétron que sobra nesse carbono e o elétron que sobra no oxigênio fazem a ligação. Esse carbono aqui com o seu elétron liga no elétron do oxigênio. Muito bem, e aí eu formo um éter. Éter da aula de hoje. Como é que eu chamo esse éter? Eu pego a quantidade de carbono, o prefixo et, ponho direto a terminação oxi e falo o nome do hidrocarboneto que produziu o etil. O hidrocarboneto que produziu o etil foi o etano. Então é o etoxietano, ou chamado éter dietílico. E esse é o éter. Quando a gente fala só éter, é desse que estamos falando. Então, senhores, a desidratação significa a retirada de água. No caso do álcool, o desidratante, quer seja na desidratação interna, quer seja na desidratação externa, é o mesmo desidratante. A diferença, o técnico que produz o material sabe. Alta temperatura. E aqui, uma temperatura menos agressiva. Quero, porém, você que vai enfrentar vestibulares, te dar uma dica. Futuramente, nós vamos aprender uma regra que chama-se regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov futura disse o seguinte, que o H entra no carbono que tem mais. Aonde tem mais, o H entra. E se tiver que sair, sai de quem? De quem tem menos. É mais ou menos essa história que eu quero te contar aqui. Observação. Você está vendo, estou me referindo à desidratação intramolecular. Quando você for retirar água de um álcool em alta temperatura para produzir alceno, o OH, da onde que o OH sai? O H sai do carbono, o OH sai com hidrogênio, o H sai com hidrogênio do carbono menos hidrogenado. O que eu quero te falar é o seguinte, eu quero tirar água. Como é que eu tiro água? Eu vou tirar água tirando o essencial da água, que é o OH. Agora, qual é o H que vai acompanhar o OH para fazer a água? A água que vai sair com esse H desse carbono que tem metil. Carbono tendo metil, só tem ele de H. Ou o H sai com esse H do carbono do lado que não tem metil. Portanto, tem esse H e tem esse H. O OH vai formar água e vai formar água tirando de quem? Futuramente você vai ver que para entrar, o H entra no que tem mais. O que tem mais ganha mais. E na hora de perder? Na hora de perder, qual é o H que vai perder? Vai perder o que tem pouco. O pobre se ferra. Olha aí, ó. O que tem pouco H é esse que tem pouco H que vai perder H. Poderia, teoricamente, perder esse, mas não é isso que acontece na prática. E é importante esse detalhe, porque é justamente
aonde perde é que se forma a dupla. A dupla vai se formar a partir do segundo para o terceiro. A dupla vai se formar do segundo para o terceiro, enquanto que o carbono seguinte vai continuar com seus dois Hs. O OH saiu, o OH sai com H do carbono menos hidrogenado. E o menos hidrogenado era o carbono do metil. Então, o carbono que tinha OH e não tem mais, conserva apenas o H. Portanto, esse álcool, cujo nome nós sabemos dizer, a quantidade de carbonos são 1, 2, 3, 4, 5, então é penta. O tipo da ligação, an, en, win. A ligação, e no caso, é an, pentan. E a terminação final de álcool. A terminação final de álcool é ol, dizendo o local do OH. A numeração começa pela ponta mais próxima, e a ponta mais próxima é a ponta direita ou esquerda. Está no meio dos 5. Então, tanto faz numerar da esquerda ou da direita, é a posição 3. Portanto, o meu composto inicial era o pentan 3-ol. O pentan 3-ol, devidamente aquecido, numa desidratação intramolecular, com o desidratante apropriado, ácido sulfúrico, vai produzir alceno, porque a desidratação foi dentro da molécula. Mas qual alceno? Vimos que o alceno podia ter dupla aqui e pode ter dupla aqui. Pois é aqui que vai ter a dupla, porque o OH sai com H do carbono vizinho que seja pobre. O que tem pouco perde o que tem. Pronto. Agora sim, é necessária a numeração, e a numeração é dirigida pela dupla. Quem tem preferência? Tem dois que querem ter direito aqui. Grupo funcional, não tem. Insaturação, tem. Ramificação, tem. A insaturação tem preferência sobre a ramificação. Mas, nesse caso, ambas estão de acordo. Então, o meu composto passa a ser penta por CN5. O tipo da ligação, temos uma dupla que leva a preferência. Então, será en. E temos o que mais? Grupo funcional hidrocarboneto. Então, é O. Então, temos pent, eno. E onde é que está a dupla ligação? Está começando no carbono 2. Estamos diante de quem? De pent 2-eno. Antigamente se falava 2-penteno. E mais antigamente ainda dizia penteno 2. Hoje se diz pent 2-eno, porque o eno está na posição 2. Tote ao seu dispor.